Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à live relativa ao tema Capacidades Coordenativas, Habilidades Gerais e Específicas no Esporte Infantil. Estamos recebendo hoje 4 professores da área da Educação Física, que têm na sua rotina o trabalho com capacidades coordenativas e outras habilidades, dentro do processo de desenvolvimento humano através da prática das atividades esportivas ou atividades corporais, né? Então, a ideia é que a gente possa hoje trabalhar um pouquinho essa outra capacidade. Já trabalhamos com capacidades táticas, técnicas, psíquicas, socioambientais, mas queremos saber um pouquinho mais sobre as capacidades coordenativas. Então, para que a gente possa avançar nesse tema, vamos passar, então, diretamente para a apresentação dos nossos participantes, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais os profissionais que hoje estão aqui para falar um pouquinho sobre as capacidades coordenativas. Então, vou passar, então, dar uma boa noite, primeiramente, ao professor Carlos Pena e pedir, então, que ele possa se apresentar. Seja bem-vindo, professor Carlos Pena. Bom, boa noite para todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento, né, ao Daniel pelo convite, ainda mais para participar com os professores Bira, o professor Pipa e tu também, né, Daniel? De a gente poder estar participando aqui e conversando um pouco sobre uma área que é a minha paixão, né, que é a educação física escolar e a iniciação esportiva, o esporte infantil, né? Então, já te agradecendo, né, faço a saudação também aos meus colegas, né? Costumo brincar aqui quando eu assisto as lives, mas eu brinco exatamente por ter um grande respeito pelos dois, né? E uma admiração muito grande, né? O Pipa é meu colega no colégio israelita, né? E o Bira, meu ex-professor na especialização que eu fiz em psicomotricidade, né? Lá na FAPA, em 95. A gente estava falando aqui que, né? Então, só de 1 minuto de silêncio a gente tem uns 3 dias, mais ou menos, né, Bira? Então, então, e hoje falar sobre essas questões das capacidades coordenativas, das habilidades motoras gerais, né? Isso é muito interessante e me agrada bastante também. Então, espero que a gente consiga aqui, que eu consiga trazer alguns elementos que sejam proveitosos para todo mundo. Show de bola. Seja bem-vindo, professor Carlos Pena, sempre contribui muito significativamente, com comentários bastante importantes nas nossas lives, né? E hoje, então, o professor Carlos vai estar aqui com a gente para poder contribuir em loco, né? Com o seu conhecimento, com a sua experiência, né? Professor da PUC, professor do Colégio Israelita também. Então, é uma grande honra te receber, professor Carlos, uma satisfação, e tenho certeza que tu irá contribuir muito nessa nossa ideia de elucidar quais seriam as principais ações do pedagogo do esporte, o professor de educação física, no trabalho com crianças. Seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo conosco, ok? Bom, vamos conhecer mais um dos nossos participantes. Está sempre com a gente aqui na quarta-feira, né? A maioria do pessoal já conhece, então vamos conhecer aqui um pouquinho mais. Professor Ubiratã, boa noite, seja bem-vindo. Buenas, tchê. Estamos aí. Mais uma noite aí. Antes do Grenal, que eu também não estou muito afim de assistir, esses pernas de pau, tudo aí jogando, enfim. Só mais nós 4 aqui. Nós 4 mais 1, a gente já faz uma frente, com certeza. Mas, primeiro, mais uma vez aí, agradecer a ti, Daniel, pelo tema, e também ter a oportunidade de dividir esse momento contigo, com o Pena, que faz muito tempo que a gente não se cruzava por aí, só se ouve de estágios para lá, estágios para cá, e também, não sei se quando tu falasse, Pena, do ano que eu dei aula para ti, tenho certeza que alguns já começaram a contar nos dedinhos quantos anos tem isso aí pela frente, né? Mas é muito bacana, uma satisfação muito grande a gente poder aí compartilhar conhecimentos. E com relação ao professor Pipa,
é a primeira, né, e importante oportunidade, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, mas eu acho que uns 2 anos atrás, o ano passado, retrasado, eu fiz alguns trabalhos para o Afonso, lá no IPA, com os jogos cooperativos, e acabei chegando mais cedo e assistindo, acho que um treino que tu estava dando ali para a gurizada de futsal, né, naquele agito todo, né, naquela empolgação. Então, eu te conheço dali e, com certeza, a partir de hoje, né, mais uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de poder compartilhar a cada um de nós um pouquinho das nossas experiências. Provavelmente somos 4 apaixonados por aquilo que fazemos, né? Cada um com a sua vivência, cada um com as suas experiências, cada um com as suas histórias, né? E é por essas histórias que estamos aqui, com certeza, e tenho muita convicção de que teremos uma noite assim de bastante aprendizado. Muito obrigado, professor Ubiratã, seja bem-vindo mais uma vez. E já vamos, antes de ter a apresentação do professor Pipa Fernandes aqui, ver quem é que já está nos prestigiando. Então, o Miqueias Alves, professor do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo, professor Miqueias. Ele dá uma boa noite e diz: Bira, você é uma inspiração. Que legal, hein, Bira, ter esse reconhecimento aí no profissional lá do Rio Grande do Norte, né? Que legal. Estamos recebendo também o Alexandre Oliveira. Boa noite, professores. Alguém é contemporâneo do Alexandre, pessoal? Não? Então, Alexandre, seja bem-vindo. É um grande prazer te ter conosco. Seja bem-vindo. Alexandre, desculpa, o Alexandre, eu estou vendo a foto aqui, o Alexandre, eu acredito que seja o Alexandre, aquele que tem nos acompanhado, professor do Bom Conselho. Perfeito, muito bem. Seja bem-vindo, professor Alexandre, um prazer te ter conosco. Então, vamos ao nosso terceiro participante, que vai se apresentar agora. Então, por favor, boa noite, seja bem-vindo, professor Pipa Fernandes. Boa noite a todos, em especial, boa noite ao professor Bira, né? É muito importante, muito gratificante, né? A gente poder dividir e poder partilhar, né, de conhecimentos junto com o professor Bira. Então, hoje, atuando no cenário da educação física, né, a gente escuta muito, né, os processos que colegas que vêm fazer o seu estágio comentarem, né, fiz um curso com o Bira, fiz um curso, então eu fiquei e fico, né, e aí assistindo as lives, né, Daniel? Isso é mais uma coisa que só te agradecer e acho que a todos, né, que tem essa oportunidade, o quanto tu vem proporcionando esse conhecimento, né, através das lives, de proporcionar, né, esse processo hoje de trabalhar e dividir esse conhecimento dentro das lives. Então, é um enorme prazer, né, estar aqui mais uma vez, com o Pena, com o Bira. O Pena tem uma propriedade muito grande nesse assunto, eu vou jogar sementinha para vocês, é muito bom, assim, eu sempre digo, né, eu fui um cara de muita sorte, porque, na realidade, a gente faz uma outra faculdade quando a gente está na ativa, né, do trabalho. Talvez a gente faça a maior especialização, que é ter a oportunidade do nosso dia a dia de compartilhar os saberes dos colegas de trabalho, né? Então, com o Pena, eu tenho essa relação muito aberta, muito ampla, por isso que a gente brinca mesmo, né? Porque, nossa, um recreio, né, um intervalo de colégio com o Pena é gratificante. E o professor Bira, né, como o Miqueias falou, né, é pura inspiração, é muita sabedoria, essas trocas. Então, eu te cobrei, né, Daniel, que eu precisava de um encontro e eu quero me aproximar mais na questão de dividir e compartilhar todo esse conhecimento. É importante, a gente que trabalha com educação, a gente tem que estar em busca sempre do conhecimento. Então, Daniel, parabéns, obrigado pela oportunidade, espero contribuir, né, nesse processo dos temas das habilidades coordenativas hoje, as capacidades das habilidades coordenativas. Beleza, era isso, vamos lá. Muito obrigado, professor Pipa, agradeço mais uma vez
a tua disponibilidade, tua gentileza de estar conosco mais uma vez aqui para compartilhar o teu conhecimento e te dar os parabéns pela tua palestra de sábado no curso de Pedagogia e Gestão do Futsal Infantil. A repercussão ela é muito grande no meio da pedagogia do futsal, né? E queria te dar os parabéns, que realmente foi uma palestra, assim, maravilhosa mesmo, em termos não só de conhecimento, mas tu te colocou, assim, a gente conseguia, parece que estava do teu lado, vivendo o que tu viveu todos esses anos de futsal. Parabéns, professor, foi brilhante, e tu já está começando a colher frutos ainda mais, né? Deu uma palestra hoje. Para onde era a palestra hoje, Pipa? Para Capixaba, lá pro pessoal da Capixaba e Daniel, dentro desse cenário, né? Eu digo que a prática, né, e o nosso dia a dia, ela está sempre nos educando. A gente acaba se reinventando e descobrindo as coisas erradas e buscando sempre o acerto, né? Então, eu acho que é isso que vem acontecendo no meu cenário, no meu processo, né, de educador do esporte. Então, acredito que fiz muitas coisas, talvez tenha errado, acertado, não me arrependo, porque eu acho que tudo no seu tempo é válido, me gerou oportunidades, mas eu tive a oportunidade, como eu falei, né? Então, quando tu consegue dividir e partilhar do conhecimento dos colegas e absorver isso, profissionalmente tu só tem a crescer, né? E aí tu acaba se tornando cada vez melhor, um profissional mais qualificado, principalmente para lidar com a formação, para lidar com crianças, certo? Então, te agradeço as palavras aí e vamos seguindo, né? Vamos seguindo nesse processo aí de formação. Eu estou com um pouquinho de problema aqui no nosso estúdio para ver os comentários, então eu tenho que pro meu Face dar uma olhada, porque já tem mais comentários e eu não estou conseguindo ler ele no estúdio, então eu vou passar para o Face para olhar. Eu já vi que a gente está recebendo aqui o professor Evandro Nardelli. Quero ver o professor Pena enfrentar a lenda Pipa. Opa, desafio já pelo professor Evandro. Seja bem-vindo, professor Evandro. O professor Tomeslau Kalman, diretamente de Santa Cruz de la Sierra. Boa noite, professor. É um prazer te ter com a gente. Muito prazer mesmo. Estamos recebendo também a Wendy, que é professora do Colégio Farroupilha. Verdade. Parabéns, Daniel, por oportunizar essas lives e sempre com professores qualificados. Muito obrigado, Wendy. É um prazer te ter conosco aqui também. Tá? Eu sei que o professor Marcelo também entrou, lá diretamente de Canela. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Então, eu só quero me desculpar que eu vou ter um pouquinho de dificuldade hoje de ler os comentários, porque aqui no estúdio eu não estou conseguindo ver eles. Aí, quando eu baixo para o Facebook, alguns já passaram, tá? Então, eu peço desculpas, eu não sei porque eu sei que o professor Afonso também já está com a gente, professor universitário do Centro Universitário Metodista Híbrida, Educação Física, é uma grande referência para todos nós. Seja bem-vindo, professor Afonso. Bom, então, eu vou me apresentar. Então, eu sou o professor Daniel Geraldi, né? Sou doutorando na área da educação e, inclusive, pessoal, é importante que a gente já vá comunicando que a gente está fazendo as lives, eu e o Bira, nas quartas-feiras. Na quinta eu tenho uma live que a gente faz junto com vários pedagogos do futsal e, infelizmente, essa vai ser nossa última semana nas quartas e nas quintas-feiras, porque a partir da semana que vem voltam as minhas aulas de doutorado e as minhas aulas vão ser na quarta e na quinta de noite. No semestre passado foi na segunda. Então, a gente vai ter que remanejar esses horários, provavelmente a gente vai para o sábado, alguma coisa assim. Então, pelo menos nesse semestre, a gente não vai conseguir dar sequência nas quartas e nas quintas, ok? Mas, daqui a pouco, está começando a voltar os meus comentários aqui, daqui a pouco eu já vou citar. Bom, vamos contextualizar, deixa eu só botar o banner ali da contextualização do nosso tema. Aqui, caracterização do tema. Bom, então, basicamente, nas lives que a gente vem desenvolvendo, a gente se desafiou a tentar entender um pouquinho o que os professores doutores da Universidade de Minas Gerais, Pablo Juan Greco e Rodolfo Novelino Benda, entendem na publicação Iniciação Esportiva Universal sobre o sistema de formação esportiva, onde a gente já falou em 6 capacidades básicas, e a gente já explorou quase todas, mas a coordenativa ainda não. Então, ele fala que na formação esportiva a gente tem que desenvolver as capacidades psíquicas, táticas, técnicas, biotipológicas, socioambientais e físicas. E dentro das capacidades físicas, a gente tem as capacidades físicas motoras, mistas e as coordenativas, que são fundamentais também para o processo de desenvolvimento das capacidades técnicas, né?
Então, nessa publicação, os dois autores falam, então, num processo de desenvolvimento das capacidades coordenativas que embasam o processo das capacidades técnicas, né? Então, a gente vai tentar desvelar um pouquinho isso. E esses autores dizem que as capacidades coordenativas são pré-requisitos de organização para o rendimento e para o movimento, tanto das atividades esportivas como as atividades cotidianas. Então, me parece que as capacidades coordenativas se fazem muito significativas. Mas vamos escutar os nossos especialistas dentro dessa área para saber, e já pergunto para eles. Realmente as capacidades coordenativas, professor Carlos Pena, são tudo isso mesmo? São tão significativas mesmo para o desenvolvimento das aprendizagens, das habilidades básicas e as habilidades específicas? Queremos te escutar, então, em cima desse problema, por favor, professor Carlos. Bom, Daniel, eu acredito que sim, né? Acredito que a gente tem essa formação, né? Essa formação, ela é uma formação cognitiva, uma formação emocional, e a gente precisa ter também uma formação motora geral, né? E eu não entendo, assim, eu não consigo dividir muito bem as capacidades em capacidades coordenativas e condicionantes. Trabalho mais com o conceito de habilidades motoras fundamentais, né? De habilidades propostas pelas teorias do desenvolvimento motor, né? Então, esses conjuntos de habilidades, eles são fundamentais para o movimento. E o movimento é super importante de a gente trabalhar, porque o movimento, ele permite que a gente tenha uma leitura de mundo diferente, né? Então, a leitura que a gente faz do mundo é uma leitura que inicia pelo movimento. Então, o movimento também ele é importante, porque a primeira fase de desenvolvimento cognitivo, que é o período sensório-motor, trazido por Piaget, é o conhecimento do mundo a partir do movimento, né? Então, essa construção do movimento, ela é importante para a formação pessoal, para a formação individual, e, consequentemente, é importante para a formação esportiva, né? Então, o esporte nada mais é do que um conjunto de gestos motores que são organizados, são sistematizados de acordo com uma determinada modalidade. Então, se nós formos pensar no movimento e nas capacidades coordenativas, né, que estão contempladas nas habilidades motoras fundamentais, né, nós vamos entender que o movimento ele é importante para a formação humana, porque a gente se relaciona no mundo e com o mundo a partir do movimento, né? E essa relação no mundo, ela construiu e constrói diferentes culturas, né? Culturas corporais de movimento, né? E essas culturas corporais de movimento, uma delas é o esporte. Então, elas também são importantes para a formação esportiva, tá? Eu não sei, para mim está parecendo um ruído bem forte, Daniel. Vamos comentar o seguinte, só o professor Carlos fica com o microfone ligado, tá? Só ele fica ligado. Vamos desligar o microfone, deixar só... E agora? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, é isso que eu penso, assim, as capacidades coordenativas, né? Elas estão contempladas num conjunto, nos 3 conjuntos de habilidades motoras fundamentais, que são as habilidades estabilizadoras, as habilidades locomotoras e as habilidades manipulativas, né? Então, quando a gente trabalha com essas capacidades coordenativas, que são equilíbrio, ritmo, coordenação, né, eu, inclusive, nomeio como propriedades motoras, que são próprias de cada indivíduo, né? Então, cada indivíduo tem a sua e constrói o seu desenvolvimento motor e as suas habilidades motoras fundamentais, né? Então, acho que na primeira infância, assim, a gente deveria trabalhar com
com uma formação motora geral, né, trabalhando todas essas relações. Então, eu divido em conhecimento corporal, percepção espacial, percepção temporal, exploração de objetos, lateralidade ou direcionalidade, né, e a coordenação. Depois a gente trabalharia numa estruturação assim do movimento, né, com as habilidades motoras fundamentais, estabilizadoras, locomotoras e manipulativas, como eu já me referi, né, e também com as propriedades motoras, que aí entram as capacidades condicionantes também do movimento, né, que é força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade, ritmo também. Então, isso tudo estruturaria o movimento, né, promove a estruturação do movimento e, sem dúvida, né, isso compõe um aspecto importantíssimo da formação humana, né, porque eu costumo dizer nas minhas aulas da faculdade, quando a gente faz reuniões de grupo lá de área do colégio, que o movimento, não existe vida se não existe movimento. Então, né, se a pessoa não se movimenta, ela está num estado vegetativo. E ela estando num estado vegetativo, ela não se relaciona com as outras pessoas. Então, a nossa inserção no mundo, a nossa vida, ela parte do movimento. Então, falar das habilidades, das capacidades coordenativas e tal, para mim é muito significativo, porque é assim que eu entendo que o desenvolvimento humano acontece, a partir das relações que o movimento nos propõe. Muito obrigado pelas contribuições, muito qualificadas, professor Carlos Pena. Daniel, só queria esqueci de fazer, por favor, de cumprimentar o Evandro, que tu falou que está na live, e cumprimentar o Mariner. O Mariner é o Afonso. Show de bola, muito bem registrado aí, então, professor Afonso, seja bem-vindo. Nós vamos estar recebendo também outro grande mestre da educação física, professor Jorge Ecker. Meu Deus do céu, é só craque ali do outro lado, hein? Daqui a pouco vamos ter que sair e trazer esses caras aqui para cá, porque é só craque do outro lado, né? Estamos recebendo também um pedagogo do futsal dos Estados Unidos da Califórnia. Tivemos a oportunidade, eu e o professor Evandro, de fazer uma live com ele. Um profissional muito qualificado, o professor Marcelo Antonelli, de Campinas, São Paulo, atualmente trabalha numa escola na Califórnia. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Uma honra te receber. Outro pedagogo do futsal maravilhoso aqui, o professor Dudu Eduardo Maciel, sabe tudo de tática de futsal e metodologia. Seja bem-vindo, né? E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que a Silvia Araújo Nascimento, uma boa noite a todos. Ela é contemporânea de algum de vocês, de algum professor? Silvia Araújo Nascimento. Não? Então, Silvia, seja bem-vindo. Não precisa ser contemporâneo de nenhum de nós para estar presente. É uma honra te ter aqui. Mas só queremos te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Bom, professor Bira, agora eu ligo o teu microfone aí, professor Bira, porque eu não queria saber de ti. Qual a importância das capacidades coordenativas para o desenvolvimento da execução das habilidades básicas e esportivas? Qual é a importância dessas habilidades aí para o desenvolvimento geral, para o desenvolvimento de um pensamento de uma futura habilidade específica, né? Então, qual a importância dessas capacidades coordenativas aí, professor Biratã? Pois eu acho que às vezes, desculpe o termo, às vezes eu acho que eu me embanano muito aí com algumas perguntas, porque não que elas fujam do meu raciocínio, não que elas fujam da minha prioridade num trabalho educativo, com a educação física, mas me parece, às vezes, que eu tenho, assim, um imã que me puxa um pouco para a minha história na questão da educação física, né? Porque eu acredito, às vezes, que eu deva passar para quem me escuta que eu não trabalho habilidades nenhuma na educação física e fico preocupado com outras habilidades, que são as habilidades sociais, habilidades de convivência, enfim, aquela coisa toda. Mas não, viu? Eu nunca deixo de fora aquilo que não digo um carro-chefe, né?
mas aquilo que é importante dentro de um trabalho da educação física, eu estou muito convicto de que eu faço. Eu garanto isso para os meus alunos. Talvez o que possa, predominar nas minhas aulas não é um olhar tão profundo para as questões motoras, né? E sim mais para as questões que eu penso que são para a vida toda dos nossos alunos, né? Para onde esses alunos vão, eles vão precisar de certas habilidades que a questão esportiva não vai fazer tanta diferença assim. Mas as questões dentro da nossa disciplina me deram uma grande oportunidade de fazer crescer em mim esse olhar, né? Um olhar para um aluno na qual eu fico me perguntando assim, o que eu quero com esse sujeito e aonde eu gostaria que ele chegasse, né? E a educação física, no momento que eu comecei a me dar conta que ela estava me proporcionando tudo isso, eu digo para vocês que hoje eu sou um dos caras mais felizes com a minha profissão, porque mesmo remotamente, eu tenho conseguido atingir alguns alunos, né, numa conversa, no meio de uma aula de ginástica, aparece um momento para a gente poder conversar e jogar alguns assuntos relacionados à nossa vida, né? Então, aqui, todos nós 4 aqui, e mais os outros, eu tenho certeza que a nossa profissão, a escolha da nossa profissão, ela tem por trás a nossa própria história. E aí, quando eu fico pensando nisso, e os meus comentários, eles pendem, às vezes, para um lado não tão técnico, é porque por trás desse comentário tem um bira de vida escolar todo. Tem um bira de que forma esse bira escolheu ser educador, né? Escolheu ser professor, e graças a Deus isso veio muito piar, né? Todo o trabalho que eu faço hoje, todo o foco da minha avaliação, ele está em cima de uma experiência de vida, né? Aquilo que foi importante para mim, os professores que depositaram confiança em mim, viram as minhas dificuldades, me valorizaram, né? E me mostraram muitas coisas bacanas e que foram me completando, e daqui em diante eu procuro a cada dia me completar. Então, prestando atenção bastante no que o Pena, nas questões importantes que o Pena falou, talvez eu não consiga atingir esse nível de comentário técnico, porque não é que eu não estude, muito pelo contrário. O prestar atenção nas habilidades motoras, nas habilidades fundamentais, nas questões coordenativas, todas elas passam pelo meu olhar. Até porque corpo é sinônimo de autoestima, né? Se eu tenho um corpo desajeitado, provavelmente eu vou ter uma autoestima um pouco mais, com mais dificuldade. E na educação física é muito fácil a gente ver, até num caminhar de um aluno, até numa postura de um aluno, até num olhar de um aluno, né? O nível de autoestima que esse garoto está, que essa criança está. Né? Então, Daniel, quando eu prestei atenção no tema, né, habilidades, capacidades coordenativas, a primeira coisa que veio na minha cabeça, da importância de eu trabalhar com esse aluno, é oportunizar, né, com que ele aprenda a coordenar a sua própria vida. E o esporte está aí no meio, mas não só ele. Né? Crianças que recebem pressão cedo demais, seja do próprio professor, seja da própria família, cobrança com resultados em cima de estudos, não só da parte esportiva. Né? Então, famílias, às vezes, desestruturadas, né? E na qual essa criança fica balançando para tudo que é lado e não consegue caminhar para frente. Então,
quando eu prestei atenção nas capacidades coordenativas, a primeira coisa que eu colocaria no meu trabalho, como planejamento, é coordenar esse aluno como um ser, né? O passo seguinte seriam as habilidades na ordem motora. E a mesma coisa quando veio as habilidades, né? Habilidades gerais e específicas. Habilidades. Para mim, uma das coisas mais fortes dentro do meu planejamento são as habilidades de convivência. Porque, principalmente na educação física, é um prato cheio para a gente enxergar, né? Tantos valores a serem trabalhados, borbulhando ali, e que se a gente não parar para ajudar essa galera e mostrar para eles que a gente pode resolver muitas situações de conflito de uma forma muito mais saudável, a gente vai estar preparando, deixando escapar pelas nossas mãos como educador, futuros adolescentes e futuros adultos com muita dificuldade de se relacionar por aí. E todo mundo sabe que a questão, hoje, dificuldades de relacionamento, está muito maior do que problemas de coluna. Problemas de coluna tinha uma época na vida que era um boom, não tinha uma pessoa que não reclamava de problemas de coluna. Hoje, o que mais a gente vê e a gente mais presta atenção nessa nossa sociedade toda, uma sociedade egoísta, né? A gente está vendo aí a pandemia, com falta de colaboração, é exatamente isso. São as dificuldades de viver em sociedade, porque certos valores que na nossa aula a gente não foi capaz de parar uma turma para conversar sobre tudo aquilo que não está legal, a gente está colhendo tudo, vai colher tudo isso depois. A nós, não sei a vocês, mas com certeza devem ter experiências com adultos também, a gente de vez em quando cruza com adultos que a gente só pode, né, ter certeza que esse adulto, quando foi criança e quando foi adolescente, ninguém foi capaz de botar o dedo na moleira dele e dizer assim, pô, meu, não é por aí que se resolve isso, hein? Vamos lá. E aí, eu acredito que, principalmente dentro da escola, jamais menosprezando as demais disciplinas, eu não vejo disciplina mais importante do que a nossa para trabalhar todas essas questões que vão trazer, provavelmente, uma harmonia, né, saudável na condução do dia a dia das pessoas vivendo em sociedade. Porque, queira quer não, né, se a gente for parar para pensar, nós vivemos, com exceção de agora, né, nós vivemos muito mais em grupo do que isolado, né? Nosso dia a dia sempre é, no mínimo, com mais uma pessoa. E com mais uma pessoa, a gente já tem que respeitar. Tem que saber ouvir o outro, tem que saber ouvir a opinião do outro, se colocar no lugar do outro. São coisas muito bonitas de falar, mas, na verdade, são coisas muito difíceis de praticar. Então, para fechar o meu ponto, são importantes, sim, as habilidades coordenativas são importantes, as habilidades motoras são, alunos que sofrem de incoordenação motora, seja leve ou mais grave, obviamente que a gente procura dar uma atenção, mesmo assim, na educação física, onde a gente já conversou em outras lives, onde nós temos um grupo heterogêneo praticando uma aula, e a gente tem que garantir essa aula, garantir todos eles têm os mesmos direitos, né? E esses alunos, eles acabam o quê? Sofrendo, né? Porque não têm as mesmas habilidades que aqueles que se sobrepõem. Mas o respeito tem que imperar. E quem determina isso, quando não tem respeito, é o professor, né? Então, é por aí que eu vou. É por aí que eu estou indo. Ok. Vamos dar sequência aqui. Queria mandar um abraço aqui para a nossa querida professora Sheila, diretamente da cidade de Turvo, em Santa Catarina, uma excepcional pedagoga do futsal. Ela nos dá uma boa noite a todos, baita professores,
sempre sabe as palavras, professor Bira, a Sheila coloca. A Leila Castilho coloca para a gente assim, primeiro dá um salve ao Pena, Leila Castilho, diz, muito bom falar da base de tudo. Parabéns pelo tema, bancada qualificada. A professora, é uma professora, a Leila Castilho? Professora? Professor Pena? A Leila é professora de Educação Física, ela foi oradora junto comigo na nossa formatura. Uma grande honra te receber, professora Leila. Prazer em tê-la conosco. Só qualifica o nosso debate aqui. Antes de passar, professor Pipa, tem um comentário aqui, professor Pipa, que eu não posso deixar de ler aqui. Onde é que está? Está aqui. Então, antes do Pipa falar, um elogio para o Pipa aqui. Professor Miqueias Alves, do Rio Grande do Norte. Pipa, você também ganhou a minha admiração. Sábado foi show. Realmente, eu não poderia perder o curso. Estou muito animado. Então, professor Pipa, pode ser baita elogio aí do professor Miqueias. Realmente, as capacidades coordenativas são tudo isso mesmo, elas são importantes para o desenvolvimento do nosso aluno, da nossa criança, em termos de evolução como desenvolvimento humano? Olha, primeiramente, Miqueias, meu muito obrigado, certo? Obrigado, que bom que tu gostaste. Muito bom poder partilhar daquilo que a gente acredita. Daniel, quando a gente fala das capacidades coordenativas, né, a gente está falando de uma criança como um todo, né, daquilo que a criança tem de expressão corporal, né, o ser humano, né, quando a gente nasce, a gente não tem nenhum processo de formação dentro das nossas capacidades, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né. A gente entra numa fase escolar e aí a gente já alinha num processo de coordenação, de movimento e toda essa capacidade de desenvolver essa parte motora, ela vai contribuir para que lá na frente, no esporte, ou até mesmo durante as nossas aulas, a gente tenha uma facilidade e uma diminuição de um consumo energético para realizar determinados movimentos. A gente hoje lá no Israelita, né, através do Pena, a gente criou o currículo do movimento. A gente trabalha, né, as questões de capacidades coordenativas, manipuladoras, de locomoção, de manipulação, de equilíbrio, dentro das nossas aulas. Como o Bira falou, nós temos a oportunidade na educação física de trabalhar com todas essas propriedades do movimento. Então, é preciso que se tenha a compreensão de que quando a gente vai desenvolver atividades que requer movimentos, isso vai contemplar na formação dessa criança que no futuro será um cidadão. Então, quando a gente vê alguém correndo de uma forma equivocada, é porque lá atrás, na sua aula, talvez tenha acontecido algum percalço nesse processo de formação das capacidades coordenativas. Então, o papel do educador físico, principalmente escolar, ele está muito inserido nesses atributos. Concordo também com o professor Bira sobre os aspectos emocionais, as condutas cognitivas que se completam. Mas quando a gente vê o Pena falando sobre as questões de capacidades, de habilidades motoras, de locomoção, de manipulação, né, de equilíbrio, de estabilização, a gente joga isso lá para o esporte e muitas vezes a gente encontra um atleta, um aluno, que a gente diz, nossa, esse menino corre com uma leveza, né? Como ele tem uma passada certa no vôlei, a coordenação do gesto motor do movimento, né? A noção de tempo,
né? A coordenação de braços e pernas. Então, eu acredito que esse corpo, né, de elementos da coordenação motora, além de favorecer, né, o aprendizado, porque consome menos energia, consome menos esforço, né, ele é fundamental para a formação como desenvolvimento, né, de coordenação motora num todo. Então, eu acredito sim que a gente está... é importante ter essas capacidades muito próximas das nossas aulas, das nossas rotinas, porque, além de favorecer não só a prática esportiva, ela precisa contemplar a formação do ser humano. Então, dentro dessa concepção, eu acredito que está muito próxima a essa junção de desenvolver, né, dentro do currículo de educação física, dentro de oportunidades vivenciadas no norte, essa capacidade coordenativa. Certo, Daniel? Muito obrigado pelos comentários, pela brilhante explanação sobre as capacidades coordenativas, professor Pipa. Eu volto a dizer que eu estou com quem está participando, a gente sempre procura prestigiar os comentários, ver quem está entrando. Estou com um pouquinho de dificuldade na renovação das mensagens que estão sendo mandadas aqui para o estúdio. Então, estou tendo que ir e voltar o tempo inteiro com o Face. Eu consegui resgatar algumas que não entraram aqui ainda. O professor Matheus Santos, né, manda um grande abraço para o Pena, manda um abraço para o Pipa, agradece pelas slides, dizendo que a gente está proporcionando uma subida de sarrafo, assim, trazendo profissionais tão qualificados como o professor Bira, como o professor Pipa e como o professor Carlos Pena. A Leila, que é professora ali, então, de educação física, que o professor Pena citou, ela diz: eu sempre assisto tu e o professor Bira nas lives. Muito obrigado, Leila, é um prazer te ter conosco. Realmente, que bom saber. Espero que a gente possa, quem sabe, um dia te ter aqui com a gente também, falando um pouquinho sobre a tua experiência e para poder contribuir cada vez mais, porque a ideia nessas lives é essa, é contribuir, a gente trocar conhecimento, né? O Eu Apple, ele mandou 2 mensagens que elas escaparam um pouquinho, mas daqui a pouco deve aparecer aqui. Ele contribuiu ali com alguma coisa relativa ao processo coordenativo, mas daqui a pouco, na próxima passagem, eu já vou poder pegar essa mensagem. Também agradecer a presença da Josiane Ávila, que é uma coach que trabalha na área da psicologia do esporte. Prazer em te ter conosco. A Claudete da Silva também está com a gente. Seja bem-vinda. Bom, eu vou concordar com todos os meus colegas e acreditar, sim, que as capacidades coordenativas, elas são, dentro de um processo psíquico, técnico, tático, biotecnológico, o ser integral, e não tem como fugir disso. Não, agora é só coordenação. Não, agora é só... Não, isso não existe, né? E a gente tinha, me lembro, o professor Bira, quando a gente conversava com nossas coordenadoras da Ensino Fundamental 1, que já não estão mais no Monteiro Lobato, isso há uns 10 anos atrás, elas queriam que a gente colocasse apenas desenvolvimento motor. E aí a gente dizia, mas como? Não existe isso só desenvolvimento motor? O desenvolvimento, ele é biopsicossocial, ele é psicomotor, porque existe um envolvimento do sistema nervoso central que desenvolve uma parceria com os músculos esqueléticos, né? Então não existe um movimento só motor, né? Não existe só movimento, né? Existe quase um conflito, na verdade, mesmo trabalho, desenvolvimento da capacidade psíquica, trabalha na mesma área de trabalho que a capacidade coordenativa, né? Então, as funções de desenvolvimento são juntas, né? Então, não tem como pensar nisso. Então, a minha resposta é que sim, que as capacidades coordenativas, elas são fundamentais para regular as condutas das atividades motoras e regular a motricidade humana. Agora, a forma que a gente desenvolve essa corporalidade, a forma que a gente desenvolve, como diz muito bem o nosso filósofo Maurício Ponti, né? Como viver essa corporalidade o mais espontaneamente possível, e aí entra o trabalho do professor de educação física, como o professor Bira coloca, em desenvolver uma série de estímulos, né, de ordem que a gente vai colocar daqui a pouco, quando a gente falar um pouquinho sobre educação infantil, quando a gente falar um pouquinho sobre a formação inicial no esporte, né? Porque essas capacidades, elas habilitam o indivíduo a dominar as suas ações motoras, não só as esportivas, mas do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? E futuramente, quem sabe não, elas vão ser a base depois para as aprendizagens específicas das habilidades dos movimentos dos esportes.
E eu gostaria de chamar a atenção, né, a partir de uma sinalização do professor Pena, em relação à teoria da ação, né, onde o complexo do rendimento do movimento está ligado diretamente à personalidade da pessoa, ou seja, existe uma regulação automática do movimento, existe uma regulação intelectual pensada do movimento, e existe, né, como chama muito bem o professor Nelson Todi, da PUC, né, um tônus emocional. O movimento ele passa pelas tríades, né, automático, intelectual e emocional. Então, não tem como simplesmente ir lá executar um movimento e deixar a emoção de lado, deixar os meus pensamentos de lado. O ser humano é um ser único, né? E a gente tem que integrar esses 3 aspectos. E quando o professor Pena traz isso para a gente, ele qualifica a discussão. Quando o Bira traz o processo das relações, ele qualifica. E quando o professor Pipa brilhantemente traz toda uma estrutura de desenvolvimento das habilidades, a gente acaba tendo aqui quase um consenso que realmente as capacidades coordenativas, elas são fundamentais dentro do desenvolvimento do processo de desenvolvimento humano, para desenvolver o autoconceito, para desenvolver as habilidades psicossociais. Indiscutivelmente, as habilidades, elas auxiliam muito em todo o processo, não só cognitivo, mas também emocional. Vamos passar, então, pessoal, para o nosso segundo banner, até porque nós temos um Grenal hoje aí, e a gente quer estar com os nossos quem está assistindo não perder o foco. Então, vamos para o segundo banner aqui, e já perguntar, então, para o professor Carlos Pena, poder falar um pouquinho para a gente, professor. Então, a gente vai entrar uma coisa um pouquinho mais específica agora, professor, tá? Então, a gente queria saber, até tu já comentou um pouco sobre as habilidades gerais, né, e básicas da criança, mas queremos saber um pouquinho mais de ti, já que a gente vai entrar nas habilidades coordenativas, em falar um pouquinho do início desse processo. Então, como estimular as habilidades básicas na educação infantil? E as habilidades específicas já são desenvolvidas nessa faixa etária, professor Carlos, por favor? Eu entendo que não. Eu acho que as habilidades específicas, elas são a ponta do processo, né? A ponta final do processo, que a gente entra nas habilidades bem específicas mesmo, segundo uma escala de desenvolvimento motor, né? Que a gente trabalha. Eu entendo também, assim como os demais, né, que não existe um trabalho isolado do desenvolvimento motor, né? Por outro lado, eu entendo que o movimento ele é super importante de ser trabalhado, porque, como eu falei na primeira participação, o movimento, a gente faz a leitura de mundo, a gente vive no mundo a partir do movimento, né? Essa é uma concepção que eu tenho. Então, quanto mais vivências motoras a gente tiver, quanto maior for o nosso vocabulário motor, melhor a gente vai conseguir compreender esse mundo que a gente vive. E compreender o mundo significa ter relações intrapessoais e interpessoais. Então, quando eu trabalho com movimento, eu crio essas relações e eu crio esse conhecimento. O conhecimento das minhas potencialidades, o conhecimento de mim mesmo, né, que são essas relações intrapessoais, e eu também desenvolvo um conhecimento nas relações interpessoais, que entram todos esses aspectos que o Bira comentou na fala dele, né? De respeito, de aceitação, de resiliência. Então, entram todas essas habilidades emocionais e, ao mesmo tempo, entram as habilidades cognitivas também. Né? Então, na educação infantil, como a gente estimular essas habilidades básicas motoras, né? Mais ou menos como eu tinha falado antes, né? Eu vou voltar ao que eu já tinha falado, promovendo uma formação motora geral. Essa formação motora geral passa por várias relações e por várias construções de movimento. E quando a gente trabalha na perspectiva do desenvolvimento motor, né? Eu trabalho porque ele dá uma sistematização na nossa educação e uma hierarquização nos conteúdos, né? Mas não significa que a forma que eu trabalho o desenvolvimento motor, ela seja uma forma mais tecnicista, que ela seja puramente trabalhada no seu aspecto motor, né? Então, a gente trabalha e a gente busca trabalhar na escola, como o Pipa mencionou, nós desenvolvemos um currículo do movimento. Esse currículo do movimento, ele trabalha, né,
com a perspectiva do desenvolvimento motor e da aprendizagem motora, apenas para nos dar essa sistematização do movimento da educação infantil até a terceira série do ensino médio. Porém, a gente não trabalha de forma tecnicista, nós trabalhamos de uma forma construtivista, socio-interacionista, onde essas relações, o movimento não é padronizado, o movimento não é trabalhado de forma padronizada. Nós não estabelecemos padrões de movimento. Cada aluno cria o seu próprio movimento. Tá? Por isso que a gente costuma chamar de propriedades motoras, porque o movimento é próprio de cada indivíduo. Ele é personalizado. Nem todo mundo chuta a bola do mesmo jeito. E eu não quero que eles chutem a bola num determinado padrão. Eu quero que eles consigam resolver um problema motor que é chutar a bola. Então, desde a educação infantil, nós trabalhamos com as habilidades motoras fundamentais nessa perspectiva, na perspectiva da construção do movimento a partir da resolução de problemas motores. Então, a gente trabalha com uma inteligência sinestésica. A gente pede que os nossos alunos sejam inteligentes. E quanto mais movimentos, quanto mais inteligentes eles forem em relação ao movimento, melhor vai ser a leitura de mundo que eles vão fazer. Porque se eu acredito que o mundo é conhecido pelo movimento, que a gente conhece, que a gente se relaciona no mundo através do movimento, quanto mais experiências motoras eu proporcionar para os meus alunos, melhor ele vai fazer essa leitura. Então, quanto mais vocabulário eu tenho no inglês, melhor eu falo inglês. Quanto mais vocabulário motor eu tenho, melhor eu me comunico com o mundo, porque eu me comunico com o mundo a partir do movimento. Então, essa é a minha perspectiva, assim. Depois a gente poderia entrar nos aspectos bem específicos mesmo, das quais habilidades a gente trabalha, né? Eu já falei um pouco também, mas aí falando das diferentes relações que a gente precisa, né? Da estruturação espacial, então dominar as noções de frente e trás, de um lado e de outro, essas orientações de espaço, acima, abaixo, dentro, fora, numa questão de situação, perto, longe, distante, alto, baixo, grande, pequeno, trajetórias, forma, figuras, e aí nós temos uma infinidade de aspectos que a gente pode trabalhar e de conteúdos que nós podemos trabalhar, né? Numa estruturação temporal, de trabalhar as noções de rápido, lento, forte, suave, duração, intervalos, ajustes às pautas temporais, que na verdade é um trabalho de ritmo, dissociação de movimento, e aí nós poderíamos ficar um semestre inteiro aqui falando sobre essas questões e nós não esgotaríamos o assunto. Muito obrigado mais uma vez pela brilhante contribuição, professor Carlos Pena. Antes de passar para o professor Bira, dar uma boa noite ao professor André Pérez, da empresa DEIC, seja bem-vindo, professor André Pérez. O Adriano manda um abraço aqui, professor Pena. Hoje o Pena tá ganhando do Pipa na torcida, hein, Pipa? Ficou para trás hoje. Hoje nós temos um concorrente forte para o Pipa, ele é sempre o principal. Hoje o Pena ganhou dele ainda. O professor Felipe Andrade, diretamente de Portugal, da cidade do Porto, manda uma mensagem para a gente aqui. Muitas escolas de futebol e aulas de educação física estão buscando resgatar a imprevisibilidade dos jogos de rua. Daqui a pouco a gente vai falar sobre formação, capacidades coordenativas na formação esportiva, e aí a gente vai poder debater um pouquinho mais. A Josiane Ávila. Professor Bira é humanizado. Ele tem na sua base de educação princípios e valores, experiências de vida, muito sábio mesmo. O professor Bira nos faz refletir. A Renata Medeiros coloca, muito importante essas considerações. Professor Daniel, cada dia mais aprecio seus debates. Muito obrigado, Josiane. O que eu tinha colocado Apple. Verdade, essa questão do respeito, desenvolvimento do respeito ao desenvolvimento das crianças tem que ter bastante atenção. Deixa eu ver se não ficou faltando mais nenhum. Já falei isso do Matheus. E a Josiane completa. Precisa ser trabalhado isso, ao invés de se basear somente no alto rendimento. Bom, deixa eu preparar para fechar meu microfone. Professor Biratã, sabemos da tua vasta experiência de aulas universitárias, mas se tem uma coisa que a gente sabe muito bem é que tu tem uma qualidade e uma experiência em lidar com a educação infantil invejável, né?
Basta ir no Colégio Rainha do Brasil nas quintas-feiras pela parte da tarde ou no final da manhã e entrar no ginásio ali e ver as crianças todas gritando Bira, Bira, Bira. Realmente o Bira chega no colégio a sensação, principalmente da educação infantil. E aí eu queria saber, Bira, o quanto as habilidades motoras, as habilidades motoras, as capacidades motoras são importantes serem desenvolvidas dentro da educação infantil, por favor, professor Biratã. Eu conheci nos meus estudos iniciais aí, e li um pouco sobre Piaget, e depois eu fui meio que largando de mão, fui indo para outras bandas, aí, outros autores, mas uma coisa que Piaget falava e que eu gravei, ele dizia assim: quer conhecer o mundo? Levante-se e saia do lugar. A partir daí eu comecei a entender que realmente, se a gente quer conhecer as coisas, a gente tem que dar o primeiro passo. E é incrível que esse primeiro passo na educação infantil nem sempre é dado de uma certa tranquilidade, né? Ali a gente tem passos, tem chutes, tem cuspidas, tem puxão de cabelo, tem mordida, tem de tudo um pouco, né? E essas habilidades são habilidades que a gente não quer que essas crianças continuem. Por isso que eu digo para vocês assim, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é brilhante a gente trabalhar com a educação infantil. Eu sempre digo para os meus alunos e digo cada vez mais, eu sou um privilegiado, né, de trabalhar com a educação infantil. A gente tem a faca e o queijo na mão. Tudo que a gente puder resolver ali, tudo que a gente puder estimular, tudo que a gente puder contextualizar os acontecimentos e os fatos que acontecem numa aula de educação infantil, dentro do nível de entendimento dessas crianças, que elas possam fazer uma relação daquilo ali que aconteceu na aula para quando elas pisarem para fora da escola, é o grande salto que a gente tem que dar. Eu sempre digo, eu nunca me esqueço no momento que as crianças saíram da quadra e foram tomar água, e uma menininha chegou na frente do bebedouro, assim, aí um gurizinho chegou depois, mas deu um baita do empurrão nessa menina, quando ela virou para mim, era uma sangueira para tudo que é lado, né? Cortou o lábio de ponta a ponta, né? E depois que consegui acalmar, né? Porque a gente, além de professor, a gente tem que ser bombeiro, né? Tem que apagar tudo que é incêndio ali e fazer com que a aula continue, né? E depois que acalmamos aquilo ali, eu vou procurar responder rapidamente isso aqui em cima de exemplos, né? Porque se não for em cima de exemplo, eu acredito que eu vou me perder. E no momento que a gente conseguiu acalmar aquilo ali, tá? Essa menininha, ela conseguiu voltar para a aula. E uma das coisas que eu adoro fazer é sentar no chão e trazer as partes para conversar comigo, né? Bater aquele papinho, botar as emoções para fora. E aí entra essa questão da gente poder pegar os fatos para fazer dos fatos, dos fatos da educação física, os fatos para a vida da gente, né? Ou seja, o que tu fizesse ali? A tua colega não entrou primeiro, tu estava então furando a fila, né? E tu furou a fila de uma maneira muito ruim, muito feia, né? E aí, a relação é o seguinte, numa ideia. Quando tu vai ao cinema, tu já foi ao cinema? Tu entra na fila para comprar um ingresso, entra, e tu passa na frente dos outros para comprar. Não. Então, esses simples exemplos que a gente procura dar para as crianças ali da educação infantil, elas vão fazer uma grande diferença na vida dessas crianças se elas continuarem tendo alguém que possa ajudá-los nessas questões da educação. E quando a gente fala, como a pergunta está nos colocando, dessas habilidades
como estimular, eu simplesmente tenho, na minha aula, que muito desses estímulos não sou eu que dou, eu só proporciono. Eu só proporciono o ambiente, né? E eu estou ali. Eu estou ali disponível. Eu estou ali disponível. Né? Obviamente que dentro dessa disponibilidade, eu também procuro colocar materiais tendo um objetivo do que o que essa criança possa querer fazer com esses materiais. Né? E aí eu também, como disponibilidade que fico na aula, eu me envolvo e brinco a tarde inteira com eles. Né? Então, as habilidades básicas, elas vêm de uma forma espontânea. E provavelmente, se o ambiente que eu estruturo é um ambiente rico, com certeza elas vão chegar nessas habilidades específicas que eu não tenho muita preocupação, vou ser bem sincero. Elas vão chegar. Quem não chegar, não chegou. Na minha linha de pensamento, essas não são as habilidades mais importantes, mas elas são importantes. Não me resta dúvida. Acredito que o Pena tenha feito uma explanação perfeita, né? E eu jamais discordaria. O que pode acontecer comigo é eu não ter os 2 olhos grandes para isso. Né? Eu tenho os olhos para isso, mas eles não são grandes para isso. E por não ser grandes, não significa que eu não estou dando importância para isso. Muito pelo contrário. Né? Mas eu volto a colocar para vocês. Eu caminho com essa criança imaginando ela numa vida adulta. E o que eu quero, e o que eu fiz por ela enquanto ela passou nas minhas mãos. Tem crianças que passam na minha mão na educação infantil, daqui a pouco elas vão estar lá comigo no 5º ano. O que eu fiz? Daqui a pouco estão lá no ensino médio. O que eu fiz? Entende? Claro que eu não sou o único responsável. Eu não abro mão de uma família. A família tem muita responsabilidade em cima disso. Muita responsabilidade em cima disso. Que é um outro fator importante, e obviamente que eu não vou explanar aqui porque não é tanto assunto, mas uma das coisas bacanas que tem no nosso trabalho, e eu não sei trabalhar de outra forma que não seja trazendo essas famílias para dentro da escola, para que eu possa conhecer melhor essa criança. E às vezes, num papinho de 30 minutos com uma família, aquilo que eu estava pensando e a forma como eu estava agindo com aquela criança, eu troco toda uma possibilidade, faço toda uma curva diferente para poder atingir aquela criança naquilo que os pais me contaram e que eu não estava conseguindo enxergar, porque a aula não estava me proporcionando que eu enxergasse. Né? E você sabe que uma criança, em vez de falar o que ela sente, ela traduz aquilo em forma de movimento, né? Por isso que o Pena fala bem sobre a questão do mundo em relação ao movimento. Então, hoje, a minha estruturação de uma aula de educação infantil, ela tem 2 momentos. Um momento dirigido, né, na qual eles vão participar de uma aula, em princípio, sob o meu controle, e a partir dali, né, existe muitos valores, né, na hora dessas crianças, entre aspas, serem comandadas por mim. Atenção, concentração, foco, respeito, saber ouvir, que é uma coisa louca dentro de uma aula, né? Saber ouvir é uma coisa incrível isso, né? E essas crianças, quando elas entram para serem dirigidas por mim, né? Essa palavra, acho que dirigida é meio forte, mas enfim, é o que está me vendo aí. Elas sabem que terão o segundo momento, que eu considero tão rico como o primeiro. Mas o segundo momento acontece coisas maravilhosas. E quando existe conflito e briga e discussão, também são classificadas por mim como maravilhosas. Porque cada vez que isso acontece, é uma chance que eu tenho de fazer a educação física brilhar, né? Que é poder colocar de uma forma que seja entendível pelas crianças, maneiras, né, de fazer essa resolução de conflitos que seja em paz e não através da violência. Né? E se a gente
porque tem muita gente que diz assim, mas morder nessa faixa de idade é tão normal. Eu nunca me esqueço, gente, uma palestra que eu ouvi de um educador, lá no Rainha mesmo, que ele dizia que a criancinha lá no maternal tinha o hábito de morder, e a professora dizia, não, mas isso é normal. A mesma criança estava no 3º aninho, continuava mordendo. E o professor dizia, não, mas isso ainda é normal. Aí depois na adolescência ele está dando tiro, e o professor diz, não, mas isso também é normal, isso é normal, está dentro da faixa de idade, né? Enfim, aí existe todas essas atrocidades que a gente vê. Por quê? Porque aos nossos olhos, lá embaixo, nós, educadores, vimos aquilo ali e cruzamos os braços, não fizemos nada por aquilo ali. Nada por aquilo ali. Né? Então, gente, a viagem mais ou menos que eu faço é por aí. Né? Eu acredito que dentro das possibilidades que eu estruturo uma aula, né, como circuitos e brincadeiras de várias formas, materiais diversificados, muitos materiais eu faço, eu confecciono, eu adoro mexer em materiais, serrar, cortar, pintar, enfim, então eu levo isso, eu faço isso, então eu acredito que esse repertório motor, ele é assimilado pelas crianças, né, pelos próprios materiais que eu coloco ali, e também pelas possibilidades que sem materiais eu proporciono também. E acredito que a gente tem, assim, uma tarde feliz brincando, né? E eu saio de lá acabado e renovado, porque não é fácil a coluna do velho aqui quando ele sobe na minha capuda, né? Nossa Senhora! Mas é isso aí. Isso aí. É a velha brincadeira do saco de batata, né? Que deixou o Bira 1 ano sem trabalhar no Monteiro, né, Bira? Meu Deus. Eu vi uma vez, ele levou 20 crianças de uma goleira a outra nas costas, de tudo que é peso possível, né? E aí depois não sabia porque estava com dor nas costas, né? Era brincadeira do saco de batata, levava uma goleira a outra, ficou um ano lá. É verdade. Antes de passar a professora Pipa, rapidamente aqui, a Sani Carvalho Lindener. Grande professor Pena. Melhores manhãs com aulas de basquete na PUC. Que legal, hein, Pena? Que legal receber um retorno desse. Legal. Obrigado pela participação, Sani. A Josiane coloca, quando se proporciona um ambiente favorável às capacidades do indivíduo, mais ele aumenta seu potencial. O professor Felipe Andrade, eu acredito que ele esteja falando diretamente de Portugal, da cidade de Porto. Eu acredito que, pelo momento, foi após a colocação do professor Pena, eu tenho quase certeza disso. Ele coloca, perfeita colocação, mundo mais movimento. Isso mostra como tocar um instrumento musical ou praticar um esporte tem em comum trabalho, tempo, mais espaço, mais inteligência, mais tomada de decisão. Obrigado pelas colocações, Felipe. Professor Pipa, como trabalhar, então, as capacidades coordenativas no início do desenvolvimento infantil, dentro da educação infantil? Qual as tuas orientações dentro desse tema? Tem que ligar o microfone, professor Pipa. Não estamos escutando o Pipa. Fazer um comentário enquanto isso, Daniel, pode ser? Por favor, professor, enquanto ele retorna, toca a ficha aí, professor. Tantas do professor Bira. Pipa, não estamos conseguindo te escutar. Se quiser sair e retornar de novo, é uma possibilidade, talvez, de... Deu? Nós não... Vamos ver. Vai, pode falar. Deu, Daniel? Sim, agora sim, vamos lá. Ele saiu, então, professor Carlos, por favor, enquanto o professor Pipa retorna, por favor. Não, eu ia fazer um comentário exatamente que o Pipa também é muito parecido com o Bira, né? No sentido de que quando o Pipa trabalhava ali na educação infantil, ali no colégio, as crianças amam ele faz um trabalho espetacular com as crianças. A gente trabalha na mesma linha, né? A gente está falando, parece que o que a gente está falando é diferente um do outro, mas a gente trabalha na mesma linha. A gente desenvolve
as mesmas formas de trabalho ali também no colégio, né? E concordo com as pessoas que comentam ali que o Bira é uma inspiração, né? O Bira é uma inspiração porque ele traz essa questão mais humana, essa questão de relação, essa questão mais afetiva, né? Também para o trabalho do desenvolvimento motor, né? Mas isso todos nós acreditamos e nós concordamos com isso sem problema nenhum, né? E queria agradecer os comentários aí, né, do pessoal. É muito legal a gente estar falando aqui e ter o reconhecimento das pessoas que estão nos ouvindo, né? Muito interessante. E não sei se o Jorge ainda está participando, mas o Jorge é meu irmão mais velho e ele é uma grande inspiração para mim, assim, como professor. Nós trabalhamos lado a lado e o que eu aprendi com o Jorge não cabe aqui falar de tanto que eu aprendi com ele ao longo de 11, 12 anos que nós trabalhamos dividindo a quadra. E aí nós teríamos história aqui para contar a noite inteira, poderíamos ficar falando, né? Então, aprendi muito com eles ao longo de toda a minha trajetória, né? E uma coisa que o Bira fala também que é muito importante, né? E pena que o Pipa ele caiu aí, deve estar voltando, mas o Pipa ele diz que eu sou polêmico, né? Que eu tenho umas ideias polêmicas. Mas com a nossa experiência, né, Bira e Daniel também, que também tem experiência, a gente se permite, eu pelo menos me permite a criar, a criticar algumas teorias, a criticar algumas... E é interessante isso quando a gente vai participar de um processo de seleção para mestrado ou doutorado, né? Eles perguntam qual é a tua produção, né? Qual é a tua produção? O que tu produziu, né? Eu costumava dizer que a minha produção são mais de 30 anos na quadra, né? Mais de 30 anos com o pé lá suando, ficando com dor nas costas de carregar aluno da educação infantil, né? De jogar bola junto com os caras no ensino médio, né? Então, já te passo a palavra aí, Pipo. Agora nós estamos te vendo. Beleza. Tava te fazendo um elogio aí, cara, mas aproveitou que tu caiu e... Né? Mas é isso, então, assim, a nossa experiência, né, a nossa trajetória, né, isso constrói a nossa produção, constrói as nossas verdades, né, e isso nos permite criticar algumas teorias, porque o quadro negro, ele aceita tudo, né, o slide no PowerPoint, ele aceita tudo também, o que eu colocar ali, ele aceita, né? Agora, o dia a dia lá, de pegar uma criança que mordeu a outra e tomar a decisão certa de o que fazer, a hora de separar, o que falar para essa criança, né? Isso aí não tem livro, não está no slide do PowerPoint. Isso está no dia a dia. Então, essa é a nossa produção, é isso que a gente produz. A gente produz vida, a gente produz... e nós somos os produtores da educação física. Né? Isso que o Daniel está proporcionando para nós aqui, isso é produção da educação física, isso é produção acadêmica, né? Escrever um livro, bom, o livro aceita tudo, as páginas do livro aceitam tudo, mas nenhum livro diz como é que a gente faz quando a gente pega uma criança ranhenta no colo e o ranho escorre pelos teus braços, né? Então... Muito obrigado, professor Carlos. Então, Pipa, como é que trabalha então as habilidades coordenativas na educação infantil, professor? Queremos te escutar. Bom, como eu estava dizendo, né, depois de todo esse repertório, né, de conhecimento que veio, sobra quase nada, né? Mas eu tenho uma experiência grande, Daniel. Eu trabalhei durante 8 anos na educação infantil do Colégio Israelita, né, substituindo, entrei no lugar do professor Sani Cardon, que fazia um grande trabalho, e ali eu tive a oportunidade da transição com ele, né? E aquilo ali me proporcionou um novo conhecimento, né? Aquilo que eu falo sempre, né? Eu me reinventei, ganhei uma faculdade nova quando entrei para o cenário da educação infantil. Nossa, aquelas crianças correndo, aquela
questão de, puxa, e agora, né? Agora eu vou me deparar com aquela criançada que entrava, né, gritando, né? Amor é pipa, e pulava por cima de mim. Eu digo, nossa, e agora? E aí tu sistematizar, puxa, pô, vou ter que fazer uma aula de educação física. Não, para aí, só um pouquinho. Qual o segredo de conseguir alinhar essas crianças, gerar um estímulo que o ambiente favoreça tanto o bem-estar delas ali, como a contextualização de estar ali aprendendo e desenvolvendo um saber, uma aprendizagem. Então, a gente tem que gerar uma habilidade e acaba se redescobrindo dentro desse cenário, né? O Pena falou uma coisa muito legal ali sobre a questão do elemento de formador, né? De várias experiências, de dentro, fora, em cima, embaixo. Como fazer tudo isso dentro da aula da educação infantil, né, gente? Isso é o natural, como o Bira falou. Isso não é através da fila, através do exercício protagonizado pelo professor. Não. Isso acontece ao natural. Eu me lembro que eu tinha aulas que eu botava uma corda entre uma goleira e a outra e uma corda em cima, tipo para fazer um cabo de guerra. Estava ali. Tinha bolas, tinha bambolês, né? E eu estava no meio, brincando com elas. Gente, ali se trabalha força, equilíbrio, agilidade, trabalha-se as relações de troca de material. Às vezes eu botava os carrinhos, aqueles carrinhos de mercado, espalhava um monte de material. E aí a gente ficava gerando estímulos. Agora tem que guardar os brinquedos amarelos. Quem guarda mais? E eles já iam contando, 2, 3. Ou os menorzinhos ali do N1, N2. Era um abraço, era uma bola, era passar a bola pelo corpo. Então, os estímulos para te trabalhar as habilidades na faixa etária da educação infantil, eles estão muito vinculados às questões emocionais de afetividade. É preciso ter a afetividade acima de tudo para conseguir estabelecer o diálogo, porque a mordida é uma manifestação de um sentimento. O empurrar, o não emprestar, né? Então, esse nosso papel de educador dentro do processo da educação infantil, ele nasce primeiro na afetividade. E aí a gente tem que criar elementos e gerar habilidades para que a gente consiga atingir habilidades básicas do processo motor, que é como que o Bira falou. Talvez não atinja no primeiro ano, talvez vai atingir depois, mas o que tu passou naquele momento? Qual foi a sementinha que foi plantada, que lá na frente ela vai se agregar outra sementinha? Porque essa criança lá no 5º ano, ela vai ter que saber esperar no bebedouro a sua vez de tomar água. E ela aprendeu isso como? Ela aprendeu talvez ficando lá. Quando ela foi brincar com um brinquedo, ela tinha que dividir o brinquedo. Tem uma bola, vamos. E agora? A bola é minha, peguei primeiro. Não, vem cá. Por que a bola não? A bola, vamos brincar com o colega, tu precisa do outro. Estabelecer os vínculos. Então, eu acredito que esse estímulo, ele parte do ambiente, ele parte da afetividade. E a partir desse estímulo, a gente desenvolve habilidades. Habilidades amplas, habilidades finas, né? Mas o ambiente e a afetividade, para mim, é o segredo do desenvolvimento na educação infantil. Dentro de um cenário, né, que o Pena contemporizou muito bem, o professor Bira, me sobra apenas, né, carimbar as falas e dividir essa minha experiência. Eu me lembro que uma vez eu tinha um aluno,
Ele adorava que eu jogasse a bola para cima. Às vezes eu chutava, às vezes eu dava o saque do Jornada nas Estrelas, né? E eles viviam agarrados comigo. E uma vez eu dei o saque do Jornada nas Estrelas, a minha aliança pegou no supercílio dele. Abriu o super... Ele estava tão colado, assim, aquela coisa de eles estarem sempre amontoados e correndo, e eu brincava de lobo, eu brincava do urso, e corria atrás deles, e vou pegar, e aquela... Então, acabei fazendo um movimento para fazer uma intenção de satisfação. Imagina, ele olhava aquela bola, óculo visual, a bola caía, tinha um deslocamento, óculo temporal, para ele ir lá, agarrar a bola e me trazer de novo. Isso aconteceu o acidente. E agora? Ali, o vínculo afetivo estabeleceu a reconciliação. Porque se tivesse vínculo, era um problema. Nossa, o que houve? Mas o vínculo era muito grande. Eu sempre tive um vínculo de afetividades com os meus alunos, que depois a família, não, tranquilo, a criança vinha para minha aula, né, com o curativo, acabou tomando pontos, mas não queria perder a aula do Morepipa, ficava sentadinha no banco. Ali a gente conversava, um material, mas estava ali. Então, os vínculos, eles nos favorecem como estímulo de todas as aprendizagens. Então, fica aqui, ao menos ao meu entendimento, assim eu me manifestava no processo da educação infantil. Daniel? Sim, Bira. Só para dar como diz o Pipa, só para carimbar o que ele falou, hoje de manhã eu estava dando uma live para um 8º ano, e assim, parece que a gente está dando aula para as paredes, né? Porque a maioria não abre as câmeras, né? É impressionante. Estou lá eu sozinho, dele, marreta lá e ninguém me olha. Isso aqui, tristeza que eu estou aqui. E aí terminou a live, eu sempre faço uma técnica de respiração, um momento de silêncio, de meditação, enfim. E aí eu sempre perguntei, gurizada, como é que foi? Gostaram? Enfim. Aí uma menina abriu a câmera. Ela disse, Bira, tu sabe que eu não gosto de educação física, né? Eu faço educação física porque eu gosto de ti. E isso é tão interessante que a gente ouve nas demais disciplinas isso também, né? Pai, eu detesto química, mas eu vou porque o professor é show de bola, né? Então, só para reiterar a importância do que o Pipa falou agora, se não tem afeto, a gente não vai a lugar algum. Tu pode colocar a melhor aula do mundo, a melhor brincadeira, colocar todos os brinquedos de última geração. Agora, se tu, ser humano, professor, não tiver ali disponível, super afim de brincar, deitar e rolar no chão, adeus teus brinquedos, adeus tuas brincadeiras, porque o negócio não vai vingar. Era só isso aí. Queria colaborar um pouquinho. Bom, chegou a minha vez, então. Quero dizer para vocês que eu tenho uma experiência com educação infantil traumática e depois uma experiência muito positiva. Entrei na faculdade, primeiro e segundo semestre no IPA, e dentro desse processo tinha alguns estágios iniciais, eu era do currículo antigo, acho que o Pipa, quando entrou, já pegou o currículo novo. Eu peguei o currículo lá de 91, 92, acho que o Pipa entrou em 93, por ali na faculdade, Pipa, foi isso? Não, 91. 91, bom, tu já pegou o currículo novo. E então, eu achei que tu tinha entrado um pouquinho depois de mim, então entramos juntos. E aí eu me lembro que no segundo ou terceiro semestre já tinha algumas disciplinas que tinham alguns estágios que a gente fazia. Eu me lembro que o professor dizia assim, olha, vocês têm que ir lá e vocês têm que dividir o ensino com a educação infantil de crianças de 4, 5, 6 anos e vocês têm que desenvolver as habilidades motoras, correr, saltar, rolar, uma aula para rolar, uma aula para saltar, uma aula para correr, uma aula para desenvolver equilíbrio, uma aula para desenvolver orientação espaço-tempo, uma aula de ritmo e é o seguinte, peguem o livro do professor Ayrton Negrini sobre psicomotricidade funcional e vão lá dar aula para essas crianças. Bom, como é que eu ia fazer as crianças... não, agora é só equilíbrio, pessoal, só equilíbrio, que vocês estão correndo aí, que vocês estão malucos? Bom, foi uma experiência assim, meu Deus do céu, né? Eu quase que larguei, né?
É que eu gostava muito de futsal e de esporte, então por isso eu não larguei. Agora, a experiência foi muito difícil. E aí, com o tempo, no 6º semestre, a gente teve aula com o Negrini. E aí eu me lembro que eu te pensei assim, puxa vida, vou ter aula com aquele professor daquele livro que quase me matou, aquelas crianças lá, que não tinha nada a ver com criança aquilo ali, né? E no primeiro dia de aula, aprendi com ele, um profissional que tinha toda uma história de quase 20 anos na psicologia funcional, que era dividir movimentos, agora é equilíbrio, agora é corrida, agora é salto, e ele chega para mim e eu digo, professor, eu tive dificuldade. Eu também tive, ele me falou. E eu tive que ir para a Espanha fazer o meu mestrado, e lá eu aprendi com os professores Lapierre e Alcoturé a psicologia relacional, onde a gente vai trabalhar as habilidades motoras de uma forma espontânea, criando um movimento onde o professor vai criar o que ele chama de intencionalidade pedagógica. Então, criar e botar lá, se eu quero que a criança trabalhe equilíbrio e salto, eu ponho lá 4, 5 plintos com vários colchões que espontaneamente a criança vai saltar. Ele também nos ensinou a trabalhar e respeitar muito o processo do desenvolvimento simbólico da criança, né? Então, deixava um monte de fantasia, a criança vestia de super-homem e fazia mais saltos ainda, porque estava vestida de super-homem, né? Então, eu quero dizer para vocês que aprendi muito com o professor Ayrton Negrini, depois fiz a minha especialização em Canoas, na La Salle em Canoas, onde o professor Carlos Pena também trabalhou, e tive a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Hoje me sinto preparado para trabalhar com crianças da educação infantil, apesar de, nesse momento, não estar trabalhando, onde eu entendi que o grande objetivo é desenvolver o vocabulário psicomotor da criança. E esse vocabulário se desenvolve através de atividades espontâneas e através de uma intencionalidade pedagógica do professor e criar um espaço que respeite a idade. Crianças de 3, 4, 5 anos, elas não têm um nível de prontidão suficiente para ficar escutando o professor dando orientação. E isso me fez criar esse espaço, como o professor Pipa mencionou, me deu a possibilidade de ser um professor melhor nessa faixa etária, porque em vez de eu ficar direcionando trabalhos, assim, preparar o espaço pedagógico, me deu a possibilidade de estimular o autoconceito o tempo inteiro deles. Adorei te ver esse salto, gostei de te ver tu ajudar o teu colega, porque isso libera o professor para atender aquelas crianças que precisam de um atendimento mais próximo, porque a grande maioria se vira brincando ali, saltando, correndo. E para finalizar minha fala, o meu TCC de conclusão do curso, e até o professor Ayrton Negrini não acreditava nisso, mas eu consegui provar. Eu disse, professor, eu tenho uma percepção que as crianças, eu vou fazer um monitoramento das habilidades de um professor desenvolvendo lá o saltar, o correr durante um mês, e vou filmar durante um mês as crianças brincando espontaneamente. Eu tenho certeza que elas correm mais, elas saltam mais, elas rolam mais, elas sobem, desenvolvem equilíbrio muito mais vezes, em termos de quantidade, do que uma aula de professor. Não, Daniel, não, mas o professor pode... E não deu outro. O resultado da minha pesquisa foi a criança saltava muito mais vezes espontaneamente que lá de uma filinha, indo e depois saltando um de cada vez, né? O que dá a possibilidade de a gente mostrar que a psicomotricidade relacional possibilita que a criança possa desenvolver um repertório, um vocabulário psicomotor muito mais significativo do que um professor dirigindo uma aula ali. Agora uma fila, vai, sobe, salta um, depois vai, salta outro, né? Então aí... até já fazendo uma correlação também com o que a gente pensa hoje, né, em relação ao ensino do esporte, entre a metodologia parcial e a metodologia ativa. Acho muito semelhante esses dois aspectos. Pessoal, temos 1h28 de live, tá? Então, a gente vai partir para a parte final da live. Vamos tentar fazer o seguinte, para a gente poder, então, não deixar um tema tão importante, que é falar um pouquinho sobre as habilidades gerais específicas dentro do esporte, da iniciação esportiva. Então, a gente vai para a parte final. Então, ao invés da gente fazer um final, onde a gente vai se despedir, cada um, então, vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das capacidades coordenativas, num viés, pensando na iniciação, a criança que entrou na escolinha de basquete, ou entrou na escolinha de futsal, qual o compromisso do professor também em pensar em estimular essas habilidades antes das habilidades específicas, né? Então, num outro espaço, não mais a da educação física infantil, mas um espaço de iniciação esportiva. E aí, então, cada um coloca os seus referenciais, a sua experiência, a serviço dessa pergunta tão significativa para quem está assistindo. Então, professor Carlos, por favor, dentro da tua experiência, dentro do teu conhecimento, né, como tu poderia nos falar a tua perspectiva, então, em trabalhar as capacidades coordenativas
dentro da iniciação esportiva, por favor, professor. Bom, eu entendo a iniciação esportiva como... Eu vou ser repetitivo, porque eu vou acabar falando quase as mesmas coisas, né? Porque eu entendo a iniciação esportiva como as primeiras manifestações de movimento, né? Então, a criança, o esporte, ela é uma evolução do brincar, é uma evolução do jogo, né? Então, quando a gente está trabalhando na educação infantil lá, a gente não está com o objetivo de formar atleta. Mas quanto mais experiências motoras, né, por isso que eu falei que você é repetitivo, né, ele tiver, depois ele vai poder escolher o esporte que ele quer, porque ele já tem aquele conjunto de habilidades, né, motoras já trabalhadas. Então, é isso, o esporte é um conjunto de gestos motores, é um conjunto de habilidades motoras que são específicas de uma determinada modalidade. Então, quanto mais experiências motoras ele tiver, melhor ele vai ter a sua iniciação esportiva, né? E quando ele está brincando, ele já está iniciando esportivamente, assim. Então, estimular muito que a criança brinque o tempo todo, né? Que a criança jogue o tempo todo. Então, proporcionar essas vivências, proporcionar vivências de brincadeiras, né? Isso eu aprendi com os meus filhos, né? O meu filho tem uma boa habilidade esportiva, assim, é um bom atleta, né? E ele participava daqueles projetos de verão dos clubes, né, da Sojipa, ele participou bastante. E o professor de judô queria levar ele para o judô, o professor de atletismo queria levar ele para o atletismo. Por quê? Porque ele é um fenômeno, porque eu trabalhava com ele? Não, porque eu brinquei muito com ele. Ele teve educação física, professor de educação física especializado desde os 3 meses e meio, quando ele foi para a creche pela primeira vez, que estimulava. Então, a gente brincava muito. E esse brinquedo proporcionou diferentes possibilidades motoras, diferentes vivências motoras, e fez dele ter uma capacidade esportiva. O Pipa conhece ele, e pode até falar. Então, né, e nisso eu acredito muito. Então, falar das habilidades básicas, né, para a iniciação esportiva, eu penso que é isso, é super importante. Claro que sempre é adequada à fase que a criança está no desenvolvimento do esporte, né? Então, essa é a minha contribuição. E já que a gente vai encerrar, então já agradeço demais, né, a participação aqui, o convite de participar, né? Eu sempre estou do outro lado, e eu estava sempre do outro lado ali assistindo vocês, né? O Bira, tu, né, Daniel, o Pipa, assisti várias vezes também, e é bom estar aqui desse lado aqui também, e agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aí adquirindo conhecimento, na verdade, construindo conhecimento, tá? Obrigado. Nós agradecemos aí o teu conhecimento, não só o conhecimento teórico, como o conhecimento, como tu fala, prático, realmente muito importante, né? A gente quer compartilhar essa praxis, né, entre teoria e prática, isso é uma situação fundamental. E quem sabe, professor, a gente possa vir a ver vamos desafiar aí os professores das escolas aí a se reunirem e fazer algumas lives. Eu assistiria uma live aí do Colégio Israelita, aí, Dudu, tu e o Pipa, com certeza, vocês poderem falar um pouquinho do trabalho de vocês, eu, o Bira ali, o professor Alessandro, quem sabe do Monteiro Lobato, a gente possa compartilhar aí também, né, tu me contaste várias coisas muito legais que o Colégio Israelita desenvolve na nossa conversa anterior, né, e essa troca eu acho que é fundamental, porque acaba ganhando são as crianças que estão envolvidas, né, porque como tu mesmo coloca, o Bira também disse, né, cada um tem uma história prévia, cada um tem uma forma de resolução de problemas, e a forma que, às vezes, uma sugestão de um pode ser um achado para o outro, né, então fica aí uma sugestão aí de quem sabe a gente possa inaugurar, assim, algumas lives, assim, de alguns colégios específicos. Com certeza, eu não perderia essas lives por nada do mundo, né? Bom,
Vamos, só respondendo a Leila perguntou para mim aqui, não é a psicomotricidade relacional? Sim, Leila, é. Então, no primeiro momento, eu citei na minha fala a psicomotricidade funcional, que era que 20 anos lá o professor Negrini pregava, mas depois ele vai para a Espanha, tem aula com o Lapierre, Alcouturier, e passa, então, a desenvolver a psicomotricidade relacional, é isso mesmo. Professor Biratã, vamos lá, então, Bira. Quero saber de ti agora, dentro desse processo relacionado às habilidades gerais e específicas direcionadas à iniciação esportiva. Queríamos saber um pouquinho de ti, qual é a tua posição em relação a esse tema. Tem que ligar o microfone, professor Bira. Desculpa. Não é que eu não tenha experiência na iniciação esportiva. Na verdade, contabilizando o tempo de trabalho, né, educação física escolar, muito mais da metade do meu tempo de trabalho sempre foi dedicado à educação infantil e às séries iniciais, hoje Fundamental 1 até o 4º ano, né, até a 4ª série. E nunca abri mão também, né, de querer trabalhar com pré e adolescentes, né. Mas no momento em que fui preencher uma dificuldade da escola, de um professor que adoeceu, acabei, então, trabalhando com a gurizada de 6º, 7º, 8º, enfim. E ali, né, depois de muita luta dizendo não, quando fui quebrar este galho para a escola, eu acabei ganhando um presente em termos de enriquecer o meu repertório a partir dessa gurizada maior, percebendo o que estava faltando naquela gurizada maior em termos do meu entendimento, para que eu pudesse proporcionar para as crianças lá embaixo. Por exemplo, um guri que às vezes a gente pegava uma bola de vôlei, segura aí, ele chegava a fazer assim, sabe? Isso significa que lá embaixo não teve vivência nenhuma, não brincou com bolinha de papel, não atirou outro tipo de bolinha, não rolou no chão, não isso, não aquilo, enfim. Então eu fui, com essa gurizada toda, eu fui prestando atenção nas dificuldades que eles apresentavam com relação a esses esportes coletivos de quadra, que a gente geralmente desenvolve na escola, para que eu pudesse, então, enriquecer a minha gurizada nesse sentido. Então, eu não tenho... E na educação física escolar, uma das coisas que eu penso que, pelo menos na minha visão, é muito difícil é tu desenvolver um trabalho, né, que dê resultados no ano, assim, por exemplo, em termos de iniciação esportiva. Até porque num ano a gente tem que dividir esse ano, né, em 3 trimestres, fazendo a gurizada tocar em todos esses esportes, né, e às vezes aquele guri, aquela guria tá adorando, tá desenvolvendo aquele esporte, e a gente tem que dar uma driblada, predominar. Eu tenho uma sistemática que faço, né, durante o ano, que eles toquem em todos os esportes, mas mesmo assim ficam prejudicados, né, no sentido de adquirir um repertório motor melhor, né, a partir da fragmentação de um ano letivo, né? Por isso que eu digo assim que um trabalho de educação física escolar e um trabalho de escolinha tem essas diferenças nesse sentido. Primeiro porque quem vai para uma escolinha vai geralmente por livre e espontânea vontade, porque é aquele esporte que está, enfim, movimentando mais a questão motivacional, né? E na educação física escolar a gente tem que trabalhar com turmas muito heterogêneas. Por um lado, muito bom para trabalhar a questão dos valores, mas por outro lado, sofredor também nesse sentido, né? Então, não resta dúvida que a iniciação esportiva é um processo que se tu desenvolver e se tu oferecer uma estrutura bacana lá embaixo, né, para a gurizada lá embaixo, com tudo que eles têm hoje em mãos, né, eles acabam, muitas crianças, além da educação física, têm as suas atividades extras, né, que a escola proporciona, e fazem com que esse repertório motor acabe cada vez mais afinado nesse sentido. Então, eu
eu acredito que sobre a importância, não resta dúvida, né, que apesar de voltar a dizer para vocês, eu não consigo me focar muito nessas questões assim, né? Eu procuro levar para os meus alunos, hoje eu tenho educação infantil, quintos, sextos, sétimos, oitavos, e agora vou preencher um vácuo na escola, pegando quartos anos também. O lúdico, para mim, sempre foi, sempre é e sempre vai continuar sendo algo muito forte dentro das minhas aulas, por mais que eu leve alguns educativos em forma analítica, eu sempre caio para um lado recreador na hora que eu estou brincando com esses fundamentos todos, né? Enfim. E como despedida desse momento, eu penso assim, eu sempre tive muita dificuldade e sempre gostei de grupo de estudo, né? Mas me parece que dentro da nossa área sempre existiu, e eu acredito que ainda exista, muitas dificuldades, né, dos colegas quererem se reunir e bater papo sobre educação física, né? Sempre tive essa vontade de poder compartilhar, de poder ouvir, de poder prestar atenção nas vivências. E por incrível que pareça, as lives, para mim, elas representam um grupo de estudo. Eu estou aqui hoje maravilhado, né, com o que cada um falou, o que cada espectador do lado de lá também colocou como contribuição. Então, por mais que a gente possa, Daniel, reduzir as nossas lives por momentos que são justificados, né, mas que a gente tente, por nós também, manter pelo menos uma vez por semana, nem que seja o sábado, né? Agradecer ao Pena, agradecer pela sua sabedoria, dizer para ti, Pena, que o Ecker é o meu irmão mais novo, porque começamos no Cruzeiro do Sul Piazito, né? E depois fomos trabalhar em Tramandaí, na SAT, dentro do clube, mais de 5, quase 10 anos trabalhando lá dentro, então ele é um irmão muito querido para mim também. Ao Pipa, um prazer, né? Acredito que Obrigado. Estamos na mesma linha aí, né, de pensamento. Muito bacana ouvir as tuas experiências. Espero que sejam as primeiras de muitas que a gente possa traçar por aí, né? E ao Daniel, a gente sabe aí que a gente está no dia a dia, trabalhamos juntos também. Então, fica aqui a minha gratidão pela noite de hoje também. E espero que o Grêmio esteja ganhando, eu nem sei quanto é que tá, mas eu só espero isso. Pelo menos que seja 1-0, tá bom para mim. Beleza. O professor Miqueias, ele compartilha da nossa ideia ali, viu, que eu falei das lives ali dos colégios, ele falou, eu também não vou perder essas lives, ele colocou aqui, ó. Ele coloca, Daniel, quero lhe agradecer por sua iniciativa com essas lives, só tenho a te agradecer, obrigado. Eu quero contribuir com o professor Carlos e o professor Bira falaram a respeito do professor Ecker. Então, ali, é um irmão para o Bira ali, para mim, ele é um ídolo, né? Eu realmente, ele foi meu professor no IPA, aprendi muito com ele, é excepcional, realmente, é acima da média, as relações muito bem desenvolvidas, uma maravilha. Também queria contribuir, porque realmente corroboro com os colegas, é um profissional que realmente é uma referência para a gente, assim como o professor Nelson Todi, da PUC, assim como o professor Ayrton Negrini, e tantos outros que a gente poderia citar aqui, ia ficar uma noite inteira citando referenciais de professores muito significativos para a gente. Mas antes de passar para o professor Pipa, essas lives, elas vão surgindo ideias, né? Teve uma live que a gente surgiu uma ideia, a gente ainda vai fazer, que é o futsal social, o futsal com o objetivo de qualificar a vida das pessoas, quando eu digo numa situação de crianças em vulnerabilidade. Mas hoje surge uma possibilidade também da gente pensar de fazer uma live sobre educação física na educação infantil, né? Que é acho que um tema bem legal da gente poder também explorar e chamar professores para poderem colaborar aí, né? Tem o Pipa, tem o Carlos, tem o próprio Bira e outros, porque realmente deve ter bastante colegas nossos que podem compartilhar conhecimento e muita gente está começando que também vai, talvez, estar passando o que eu passei, ou que nós passamos, né? Então, professor Pipa, queremos te escutar, então, professor. Bom, olha, tem que ser muito sucinto, né? Porque, Daniel, o esporte, ele é
a realidade de uma manifestação, né, de um repertório motor. Então, as vivências que lá da infância, elas vão ter reflexo no processo da iniciação esportiva, né? Quando isso não acontece, é nítido, né? Tu vê a criança que fica sentada no meio da quadra, que não quer ir para a aula, que o pai é que quer. Então, os estímulos que são gerados lá na educação infantil, eles contribuem, né, no processo do esporte. É o que contempla o esporte. Então, é muito, muito claro esse sentimento, né? Se tu não receber o estímulo, tu vai ter medo da bola, tu não vai conseguir, tu não quer correr, tu não quer chutar, tu não foi estimulado. Então, eu faço essa associação rápida e clara, né? O estímulo da educação infantil, o estímulo da criança, das vivências, do repertório, refletem na área do esporte. Deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez, Daniel, né? Porque tu me convidou para essa bancada para lá de especial, né? Bancada de peso. Como diz o Evandro, o sarrafo está lá em cima, né? Então, professor Bira, professor Pena, né? Então, muito obrigado por partilhar, né, desse momento. Daniel, parabéns mais uma vez. A gente não precisa cansar de repetir. O que tu fazes e o que tu está fazendo é fundamental para a gente. Certo? Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal que está acompanhando. Também faço votos que o Grêmio esteja ganhando. Estamos aqui na torcida. Daniel. Obrigado, Pipa. Bom, eu também, como Pipa, vou ser sucinto na minha resposta, mas só apenas para contribuir. Mas sim, Daniel, vou ter que me manifestar então, Daniel. Pode falar. Eu faço voto que o Colorado esteja ganhando. Né? Pessoal, para deixar tudo empate, eu olhei no UOL ali, tá 0-0. Olhei no UOL agora, tá 0-0. Então deixa empatado esse Grenal aí, Pipa aí, professor Carlos. Mas eu vou contribuir sucintamente, apenas para reforçar uma coisa que eu já disse anteriormente, né? Mas eu só queria fazer uma certa distinção, assim. Eu acredito que quando a gente vai falar de iniciação esportiva, fica um pouco diferente em relação à educação física, onde tem uma preocupação muito mais na formação global, com paciência em relação às habilidades, sem se preocupar com os movimentos específicos do esporte. Quando a gente começa as crianças ali de 5, 6 anos, treinar futsal, treinar basquete, handebol, a ideia é aliar as habilidades motoras junto com as específicas, né? Evidentemente que não vamos trabalhar especificamente as habilidades, mas as habilidades vão trabalhar juntos, né? O correr picando a bola, o fazer o toque do vôlei ali e brincar de pega-pega ao mesmo tempo, né? Então, a ideia é tentar mesclar essas habilidades específicas, os movimentos, não as habilidades, os movimentos específicos do esporte, juntamente com as habilidades gerais, né? Até porque, como a gente colocou, né, que os professores Greco e Bento colocam, né, que tanto as habilidades coordenativas como as psíquicas bebem da mesma fonte, né? Então, para poder desenvolver a habilidade, eu tenho que desenvolver a minha percepção, né, a análise daquele movimento, ao mesmo tempo usar o que eu tenho de repertório na minha memória para poder desenvolver uma resposta mental, para poder chegar numa resposta cognitiva. Então, para eu poder chegar nesse estímulo, a criança precisa fazer uma dupla tarefa. Ela tem que desenvolver as habilidades, né, motoras e perceptivo-cognitivas simultaneamente, né? Então, mesmo nas faixas etárias de 4, 5, 6 anos, que é a iniciação, ela vai conduzir uma bola, mas, pelo menos na minha visão, ela não vai conduzir uma bola entre conezinhos, ela não vai conduzir a bola passando um para o outro, ela vai conduzir a bola sim, mas num pega-pega, que é divertido, e ao mesmo tempo ela está desenvolvendo várias habilidades de condução de bola, mas numa atividade legal, divertida, mas desenvolvendo habilidade semelhante ao que ela vai levar no jogo. Eu gosto muito, para finalizar, eu gosto muito do professor Wilton Carlos Santana coloca, que ele chama de criar constrangimentos para a criança, né? Claro que ele provavelmente deve ter pego de outros autores ali, o Barbante, o Ré, né? O Galahu, Osmund. Então, constrangimentos de tempo, de precisão, de complexidade, de organização, de variabilidade, de carga, né? Então, colocar esses constrangimentos ali, né? Então, quem consegue, no prazo de 10 segundos, levar a bola a tal lugar e retornar o mais rápido possível, né? Então, quem consegue, num período de 10 segundos, acertar tantos conezinhos. Então, criar esses constrangimentos com desafios
acredito que seja uma forma de desenvolver essas capacidades coordenativas, unindo habilidades específicas com habilidades gerais, ok? Bom, eu queria, para finalizar, dizer que foi uma grande honra poder ter participado, não só com o meu querido colega Bira, mas com o professor Pipa, com quem eu admiro muito, né? A gente já convive de muitos anos nos nossos encontros, né? Mas essa oportunidade que a gente está tendo aqui está sendo única, né? E também ser um colega, a gente está tendo um crescimento muito legal na nossa organização do nosso evento que construímos junto, que é o curso de Pedagogia e Gestão do Futsal Infantil, que sábado tem a nossa finaleira desse curso, e a gente está conseguindo aprender muito junto, né? Então, gostaria que a gente pudesse dar sequência nesse processo depois. E, desde o primeiro dia que eu vi o professor Carlos participando das lives, com comentários sempre muito pertinentes, que sempre contribuíram com as nossas discussões, eu já vinha falando com o Dudu já há algum tempo, Pipa, olha, vamos ter que convidar o professor Carlos para participar aí, né? Não só para nos dar mais conhecimento, mas também para poder manter essa polêmica legal, ele e o Pipa, ele que é muito divertido aí, que empolga quem está assistindo as lives, com certeza aí, né? Tá certo? Então, professor Carlos, para finalizar, a gente tem um ritual sempre aqui, que sempre a pessoa que participa pela primeira vez é a pessoa que fecha a live. Então, vou deixar que tu possa fazer um comentário e poder também finalizar para a gente a live, porque tu é o nosso professor estreante hoje. Então, por favor, professor Pena, vou te deixar então que tu fale o que tu achar mais condizente, até mesmo sobre o tema, se quiser levantar mais alguma coisa, e fazer a finalização, por favor. Levantar sobre o tema agora é difícil, porque senão geraria mais polêmica, né, Pipa? Mais debate aí. Mas, cara, eu quero, assim, de coração mesmo, agradecer o convite, cara, e dizer, assim, o quão é importante isso, né? Esse tipo de trabalho que tu está desenvolvendo. Então, eu que adoro educação física escolar e adoro a iniciação esportiva também, são dois temas que são, para mim, muito, muito legais, né? E eu gosto mesmo, a minha vida é isso, né? Então, sempre que tem essas possibilidades, eu me sinto motivado a assistir, né? E a única coisa ruim é que eu não posso ficar corneteando o Pipa lá pelas mensagens, né? Aí eu tenho que cornetear ao vivo aqui, mas ao vivo não tem como cornetear, porque eu só tenho elogios a fazer. Então, a minha admiração por vocês três é muito grande, assim, e o reconhecimento do trabalho que vocês desenvolvem na educação física, né? Então, agradeço de novo muito e parabéns pelo trabalho aí de todo mundo, de o que vocês desenvolvem, tá? Muito obrigado. Então, aí, uma boa noite para todos. Só para fechar aqui, a Leila Castilho, a professora Leila está sugerindo aqui, ó, sugiro a educação física no ensino médio. Legal, hein? Mais um tema aí que estamos trazendo aqui. O El Alpel coloca, super apoio se for semanal essas lives, preciso muito. Sempre bom ouvir de profissionais com mais experiência. Parabéns aos professores. Grande abraço. O Fernando Luiz coloca... Pode falar. A minha dissertação é a relação entre esporte e educação na perspectiva dos alunos do ensino médio. Tá, aí já temos um participante aí, com certeza. Então, pessoal, uma boa noite para todos. Grande abraço e até a próxima aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.